O Brasil odeia você. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 razões do porquê deixar patrimônio no seu CPF pode ser extremamente arriscado e também mais custoso em termos de impostos. Então, se você gostou do tema desse vídeo, fica até o final, se inscreve aí que o conteúdo de hoje está muito brabo. Bem, não é novidade para ninguém que o Brasil não é um dos países com maior segurança jurídica que existe no universo. E tampouco é um dos países com menor carga tributária ou leis fiscais mais simples que existem. Pelo contrário, o Brasil é um país que não tem tanta segurança jurídica. O Brasil é um país que as leis fiscais são muito complexas e a carga fiscal é muito alta. Tem até um dado que eu vi uma vez que uma grande empresa no Brasil, não lembro qual, divulgou que ela precisava ter um prédio inteiro de funcionários. Na filial dela, era uma multinacional, na filial dela no Brasil, ela precisava ter um prédio inteiro só de funcionários tributaristas, enquanto que na sede de origem dela, acho que nos Estados Unidos, que era muito maior do que a sede no Brasil, apenas um andar já era suficiente para lidar com toda a complexidade tributária. Então, além dos custos tributários diretamente relacionados ao pagamento de tributos, não existem os custos indiretos, que é o custo de você ter que lidar com toda essa complexidade. Pois bem, dito isso, vamos falar aqui os 3 motivos do porquê eu acho que a partir de certo patrimônio não vale a pena você deixar as coisas no seu CPF. E no final do vídeo eu vou falar a partir de qual patrimônio isso começa a não valer mais a pena. A partir de qual patrimônio começa a valer a pena você deixar as coisas no nome de uma empresa que você controla. Bom, o motivo número 1, que é o mais óbvio, é para pagar menos impostos. Por exemplo, se você tem mais de um imóvel, ou até se você tem um imóvel apenas e você tem rendimento com esse imóvel através de aluguel, provavelmente na pessoa física você paga bem mais imposto do que você pagaria se você alugasse pela pessoa jurídica. Pela pessoa jurídica você poderia pagar, por exemplo, 10% de imposto, enquanto que na pessoa física você consegue pagar até 27,5% de imposto. Ou seja, isso é uma economia, você vai pagar menos da metade do que você pagaria, a depender do valor do aluguel, se você alugasse na pessoa jurídica. Então, se na verdade o imóvel não estivesse no seu nome, pessoa física, estivesse no nome de uma empresa a qual você controla e fosse a empresa que alugasse esse imóvel, você pagaria muito menos imposto. O segundo motivo do porquê é extremamente importante e em certos casos recomendável que você não deixe nenhum patrimônio no seu nome, é para que você tenha maior proteção patrimonial. Imagine que você trabalhou a vida inteira, você conseguiu comprar, digamos, 3 imóveis, conseguiu fazer bons investimentos em mercado financeiro, você tem bons ativos na sua carteira e tal. Isso já lhe gera uma certa segurança financeira, um colchão financeiro, uma renda passiva para que você não precise mais trabalhar, ou para que você consiga diminuir o ritmo. Bem, e aí você já parou de trabalhar, já diminuiu o ritmo, está vivendo apenas do seu patrimônio, da sua renda passiva, e um amigo seu te convida para abrir um negócio. Ele te convida para abrir, por exemplo, uma pizzaria num bairro nobre da cidade onde você mora. Então ele entende muito de pizza, é um negócio que não tem como dar errado, e você pensa, não vou gastar tanto meu tempo, vou entrar como investidor, vou ali ter uma participaçãozinha ali, administrar um pouco de vez em quando, mas não vai ser minha atividade principal, vou deixar mais na mão do meu amigo. Só que de repente você cai num processo trabalhista, a empresa cai num processo trabalhista. Se tiver um processo em execução, ou se você tiver algum problema com a justiça, pode ser que o seu patrimônio, os seus imóveis sofram com esse processo. Já que você, sendo sócio daquela empresa, você tem uma dívida porque aquele processo foi executado, pode existir penhora de bens. Pode ser que a justiça penhore os seus bens porque eles estão no seu nome, no nome da pessoa física. Porém, isso seria mais difícil de acontecer se esse patrimônio, se esse seu imóvel, se esses seus investimentos, seu dinheiro em geral, seus ativos, estivessem no nome de uma empresa. Essa penhora seria mais difícil. Não é impossível, porque em termos de Brasil, nada é impossível. Mas aí seria quase impossível se esse patrimônio estivesse numa holding, numa empresa familiar, fora do Brasil. Aí seria praticamente impossível. Então, você ter os seus bens em nome de uma pessoa jurídica, ao invés do seu nome da pessoa física, tem essa relevância como proteção patrimonial. Por mais que você diga, não, mas eu sou um cara honesto, eu faço tudo bem, eu tô tranquilo com a minha situação, não tenho nenhum tipo de problema com a Receita Federal, nada, sempre fiz tudo certinho, by the rules. A questão é que às vezes foge do nosso controle, às vezes você pode ser condenado, às vezes alguém pode te acusar injustamente de alguma coisa, às vezes alguém vem do seu patrimônio alto, pode te acusar de alguma coisa injusta, ou
você pode estar no lugar errado, na hora errada e, sei lá, participar de uma briga, participar de um acidente, ou às vezes você assinou um papel para a empresa e a partir daquilo aconteceu um acidente, ou aconteceu algum problema e você vai ser responsabilizado, por mais que você não tenha tido nenhuma participação direta, mas o seu nome está lá, se está lá, se você assinou um documento. Ou então, como eu já conheci pessoas, por exemplo, que estava tudo certinho, mas na pandemia, porque tudo fechou, a pessoa se viu numa situação muito complicada, teve que fechar a empresa, estava sem fluxo de caixa, e aí acumulou um monte de dívida, um monte de processo. A pessoa não tinha vontade ou não tinha mau caratismo de que isso acontecesse, simplesmente por destino aconteceu. E aí imagina então se essa pessoa agora tiver que se desfazer e perder todo o patrimônio que ela construiu ao longo da vida por uma situação do acaso. Então, o Brasil, como eu digo, te odeia. O Brasil, ele inflaciona a sua moeda, reduzindo o poder de compra do patrimônio que você já acumulou. O Brasil coloca várias leis super complexas de seguir, leis trabalhistas, leis fiscais, leis em geral. O Brasil pune quem produz e beneficia quem não produz. Então, como eu disse, se você produz e você tem amor e zelo pelo seu tempo dedicado, pelo esforço que você colocou em alguma coisa, comece a pensar na possibilidade de não deixar as coisas, ativos e patrimônio no seu CPF como pessoa física e sim como pessoa jurídica. O segundo motivo do porquê eu acho importante você ter o seu patrimônio no nome de uma pessoa jurídica e não no seu próprio CPF é por sucessão patrimonial. O que acontece é o seguinte: quando a pessoa vem a falecer e ela tem um patrimônio muito grande, e isso é muito comum acontecer, em muitos casos a família não tinha um patrimônio proporcionalmente tão grande quanto da pessoa que faleceu, por exemplo, o patriarca da família. E quando isso acontece, para você ter acesso a esses bens, você tem que pagar inventário, você vai demorar de ter acesso a esses bens até que todo o processo de sucessão seja feito. Você vai ter que pagar imposto alto sobre isso. Então, quando a pessoa morre, os custos para os herdeiros são muito altos, o processo é muito doloroso e para você conseguir colocar a mão nesse patrimônio. E aí qual é o grande problema? Em muitos casos, a pessoa que faleceu era justamente o dono do dinheiro, o dono da liquidez, que teria capacidade de arcar com aqueles custos altos. Só que os herdeiros que ficaram não têm essa capacidade e eles tampouco têm acesso ao dinheiro para poder arcar com esses custos. É óbvio que existem casos em que você pode, a lei permite que você abra exceção e você consiga vender, por exemplo, um imóvel para que você consiga o dinheiro e com esse dinheiro você arque com os custos do processo de herança. Porém, você vai fazer isso com pressa. Imóvel não é um ativo líquido, você vai ter que vender abaixo do valor de mercado para conseguir o dinheiro rápido. Eu tenho uma amiga que a mãe dela faz muito dinheiro assim. Basicamente, ela compra imóveis, frutos de herança, que os herdeiros estão querendo vender mais barato, vender mais rápido. Ela compra mais barato, passa um tempo ela vende mais caro, então ela começa a viver de renda desses imóveis. Então você vai perder dinheiro de outro, fora que todo o processo é penoso. Porém, se o seu patrimônio estivesse no nome de uma empresa e não no seu próprio nome, primeiro que você não teria custo de inventário, porque você falece, mas a empresa nunca falece, a empresa nunca morre. E segundo que esse processo para os herdeiros seria menos custoso em termos de impostos e menos doloroso em termos de procedimento, porque você que tem o patrimônio, que é o dono da liquidez, dono do dinheiro, você pode ir transferindo esse patrimônio que você já tem aos poucos para a holding familiar, para a empresa familiar. Ou melhor ainda, seria se você já tem essa consciência desde mais cedo e você já começa a adquirir o seu patrimônio no nome da própria holding, da própria empresa familiar. Que aí, nesse caso, você vai pagar menos imposto ainda. E aí quando o processo de sucessão patrimonial tiver que acontecer, na verdade ele já ocorreu em vida. Quando você falece, praticamente nada mudou. O que vai acontecer é que você já vai ter nomeado os herdeiros como donos de cotas daquela empresa. Então o processo já vai ter sido feito em vida. É um planejamento muito mais fácil, muito mais sutil, muito mais barato, menos complexo. Na minha opinião, isso inclusive é um ato de amor. Então esses são os 3 motivos do porquê eu acho que o Brasil te odeia e você não deveria deixar nada no seu CPF. Eu acho que qualquer patrimônio que a gente tem no nosso CPF, no nosso nome próprio, isso eu penso para mim também, ele corre sérios riscos de o governo, por razões qualquer, colocar a mão lá dentro. Ou então porque ele vai dizer que bilionários têm que ser taxados, ou milionários têm que ser taxados, ou você tem que pagar imposto por propriedade de sei lá o que. Nunca se sabe. Então, deixar o seu patrimônio no seu CPF, na minha opinião, você corre um risco de perder boa parte dele simplesmente por
arbitrariedades de burocratas do Estado, de políticos e juristas do Estado. Então, uma forma de se proteger disso seria se você tivesse o nome de uma pessoa jurídica ao invés do nome de uma pessoa física. Então, o recado do vídeo foi esse. Vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o likezão aí e a gente vai se ver mais vezes por aqui. Então, um grande abraço, vou ficando por aqui. Espalhe a palavra, até o próximo vídeo e tchau!